Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News. Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma sexta-feira com você bem e informado. Eu sou a Mai. Eu sou a Silvia. E chegou a sexta-feira, sextou! Com vários us, como a gente sempre fala, eu e Sil estamos aqui para te passar as principais notícias de hoje, nesse episódio tão especial do dia 10 de abril. 10 de abril, chegamos ao 10º dia desse mês, já passando voando. E claro, sexta-feira, sextou com muitos us, nós temos muitas informações para vocês hoje. Nada muda. Muitas informações, então vou puxando o cardápio por aqui. Em mundo, um pouco mais de guerra, Estados Unidos pressionam Israel a conseguir acordo com o Líbano. Em Brasil, o governo libera 7 bilhões de reais do FGTS para reduzir o número de endividados. Mega vazamento expõe dados de centro estatal na China. Nubank pode assumir nome do estádio do Palmeiras. E para fechar em economia, o trabalho doméstico no Brasil tá desaparecendo? Como é sexta-feira, hoje vamos trazer nossas dicas. Faz um tempinho que eu não dou dicas aqui pro final de semana, hein? Então fica até o final, porque agora a gente vai para a palavrinha dos patrocinadores e logo em seguida a primeira história do episódio. Tem uma frase de efeito pra mim, Sil, que é uma das mais famosas, tá? Não julgue um livro pela capa. Todo mundo conhece essa, Mai. E sabe pro que ela se aplica também? Roupas. Não julgue uma roupa só pela estética. A qualidade do tecido e o corte fazem muita diferença quando você vai vestir e usar o dia inteiro, tá? E é nisso que a Insider foca. As peças são estilosas, sim, mas são confortáveis e tecnológicas. Aproveitando que você, Mai, tá falando de Insider, esse é o mês de aniversário da marca. E eles estão dando brindes progressivos conforme o valor da compra. Fora que tem desconto usando o cupom PODNEWS, tudo junto. 15% para os novos clientes e 10% recorrentes. O link tá na descrição. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu instruiu seu gabinete a iniciar negociações diretas com o Líbano o mais rápido possível. Mas não vai pensando que esse pedido ele veio do nada, tá? O movimento aconteceu após o Trump pressionar o aliado a ser mais discreto nas operações no Líbano e reduzir os ataques enquanto os Estados Unidos negociam esse cessar-fogo definitivo. Para a Casa Branca, acalmar a fronteira no norte de Israel é fundamental para evitar que Teherã abandone as negociações de cessar-fogo ou que mantenha o Estreito de Hormuz fechado. Bom, hoje um dos principais entraves para o cessar-fogo entre Estados Unidos, Israel e Irã é justamente a ofensiva israelense contra o Hezbollah, o grupo terrorista apoiado por Teherã. Enquanto Israel tenta entrar em um acordo com os libaneses, uma delegação americana liderada pelo vice-presidente J.D. Vance viaja amanhã ao Paquistão para as novas negociações com Teherã em busca de selar o fim do conflito. Fechamos a primeira história e bora para a próxima. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, anunciou que o governo federal vai liberar 7 bilhões do FGTS, 7 bilhões de reais, para cerca de 10 milhões de trabalhadores. Explicando um pouco melhor para você, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um dinheiro que o trabalhador CLT paga todo mês de maneira obrigatória ao governo com o objetivo de ter uma reserva para resgatar em casos específicos, como uma demissão ou na compra de um apartamento. Acontece que quando uma pessoa realizou o seu saque aniversário e ainda bloqueou parte do saldo como garantia de um empréstimo, se ela for demitida, ela fica sem a opção de usar o motivo demissão para resgatar o valor integral. É assim que funciona. No ano passado, o presidente Lula aprovou liberar 20 bilhões de reais para pessoas nessa situação. No entanto, segundo o ministro Marinho, a Caixa cometeu um erro, ainda faltando liberar 7 bilhões de reais, justamente o valor da medida atual que estamos contando para você. O que está acontecendo é que o governo está injetando mais dinheiro para consumo na economia e tentando frear o avanço do endividamento. Só para a gente ter uma ideia, mais de 80% das famílias do país são endividadas. Além da liberação, o governo prevê liberar mais 10 bilhões para ajudar trabalhadores de baixa renda a quitarem suas dívidas e estuda permitir que a multa de 40% do FGTS seja usada integralmente como garantia em novos empréstimos. O outro lado dessa história é o seguinte: permitir
o uso do FGTS para quitar dívidas já preocupa o setor imobiliário. Isso porque a medida reduz os recursos disponíveis para financiamento habitacional, que quer dizer, com menos dinheiro no fundo, o crédito encarece, ficando mais difícil comprar um imóvel. Nos bastidores, Lula e seu time ainda estudam outras medidas, como limitar o juro rotativo do cartão de crédito, impor um limite para dívidas com apostas esportivas, segurar reajustes na conta de luz e, por fim, suspender multas do pedágio Free Flow. Essa foi nossa matéria de Brasil. Agora vamos para a próxima. Ao que parece, um hacker roubou 10 petabytes de informações sensíveis de um supercomputador estatal chinês, o que pode configurar como o maior roubo de dados registrado na história da China. Só para deixar claro para você, 10 petabytes equivale a 10 mil terabytes, que é mais ou menos uma memória aí de 10 mil iPhones 16. Bastante coisa, né? E aí uma conta chamada Flaming China divulgou uma amostra desses dados em um canal do Telegram. A compra total dessas informações está custando centenas de milhares de dólares em criptomoedas. O hacker teria tido acesso a dados de organizações estatais de topo e pesquisas avançadas a partir do Centro Nacional de Supercomputação em Tianjin, que fornece serviços tecnológicos para mais de 6 mil clientes no país. Tá, mas como que alguém consegue fazer isso? Bom, ao longo de 6 meses, ele fez o seguinte: usou um botnet, que é uma rede de programas para acessar, baixar e armazenar dados, o que é uma estratégia considerada relativamente simples. Pode parecer meio estranho, mas a China enfrenta dificuldades com proteção de dados. Em 2021, um hacker tentou vender por 10 bitcoins, o equivalente a 300 mil dólares na época, informações pessoais de até 1 bilhão de cidadãos chineses que ficaram desprotegidos por mais de um ano. Inclusive, no ano passado, o país colocou a construção de barreiras de segurança robustas para os setores de rede, dados e inteligência artificial como uma prioridade mesmo. Só para a gente finalizar, é só pensar que no mundo que a gente vive atualmente, essa virou realmente uma questão de segurança nacional para os países e essa matéria prova isso. Fechamos a terceira história e bora para a próxima. O Nubank, famoso roxinho, está negociando os naming rights do até então Allianz Parque, que é a casa do Palmeiras. E esse movimento pode chegar a 10 milhões de dólares por ano, o que dá cerca de 51 milhões de reais. O contrato atual com a Allianz, assinado em 2014, rende 5 milhões de dólares anuais ao time do Palmeiras. O Nubank quer dobrar o valor para assumir o antigo Palestra Itália até 2044. E o que está por trás disso? Bom, um dos principais motivos é que, com o sucesso do Palmeiras em campo e a agenda lotada de shows internacionais lá no Allianz, o mercado considera o valor atual do estádio defasado, equivalente ao uso da arena. Para você ter uma ideia, a gente fala que a agenda do Allianz está cheia, porque é verdade. Em 2025 foram 33 partidas oficiais, 33 shows e outras atividades. Nenhum outro estádio no mundo recebeu esse número de eventos. E se o negócio realmente sair, o Nubank assume o topo do ranking de patrocínios de estádios no Brasil. O São Paulo, por exemplo, recebe 25 milhões de reais por ano pelo Morumbis e o Corinthians recebe cerca de 15 milhões de reais por ano pela Neoquímica Arena. O movimento do Nubank, pra gente fechar aqui, vem logo depois do banco inaugurar o Nu Stadium na semana passada, casa do Inter Miami, time do Messi, por um cheque de 20 milhões de dólares ano. Fechamos, então, a quarta matéria e bora pra próxima. Vamos fechar o episódio. Em 2025, o número de trabalhadores domésticos no Brasil chegou a 5 milhões e meio, o segundo menor nível dos últimos 13 anos. E essa tendência, ela vem desde a pandemia. O país chegou a ter mais de 6 milhões de trabalhadores, mas nessa crise sanitária que a gente passou, caiu até atingir o terceiro menor número da série histórica. E acabou que nunca mais voltou aos patamares anteriores. Ao mesmo tempo, o aumento do custo de vida por aqui também influenciou a queda, já que o aperto no orçamento faz as famílias deixarem serviços não essenciais em segundo plano. Fora isso, o nível de escolaridade dos domésticos cresceu mais ou menos 12% entre 2015 e 2024, o que pode ter facilitado a migração para outros empregos mais bem remunerados. Nesse cenário, uma tendência que já vinha acontecendo se confirmou ainda mais. O número de diaristas que trabalham em mais de um domicílio saltou de 30% em 2019 para 33,7% no final de 2025. E esse aumento dos preços acaba
acaba fazendo com que as famílias contratem mais serviços domésticos pontuais e não mensais, ainda mais com as famílias cada vez menores. Então, antes se contratavam para mais dias, agora diminuíram bem essa contratação. Se a gente olhar para o antes da janela de tempo, desde que a lei criou a CLT para domésticos em 2013, esse movimento se intensificou consideravelmente, com uma queda de 18% no número de trabalhadores formais nessa categoria. Estão entregues, então, nossas 5 histórias de hoje, dessa sexta-feira, dia 10. Agora a gente tem a palavra dos patrocinadores bem rápida e logo em seguida vamos trazer nossas dicas para fechar o episódio com chave de ouro. Olha esse insight sobre como a tecnologia está mudando nossa relação com a saúde. 70% dos brasileiros com plano de saúde já utilizaram a telemedicina e aprovam a experiência, segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Saúde. E faz sentido, né? Quando o assunto é saúde, ter acesso rápido a atendimento e orientação médica traz muito mais tranquilidade para lidar com imprevistos. E é por isso que a experiência com o plano de saúde mudou. Hoje, mais do que consultas e exames, as pessoas buscam um ecossistema de cuidado contínuo, com soluções inteligentes que se integram à rotina. E é justamente esse o posicionamento da Care Plus, uma operadora de saúde de alto padrão que combina atendimento de excelência com inovação e tecnologia para tornar a jornada de cuidado mais humana e eficiente. Eles contam com programas de saúde focados em prevenção, acompanhamento e bem-estar, sempre com soluções que usam tecnologia para aproximar pacientes e profissionais de saúde. Quer conhecer o lado plus da saúde? É só acessar o link na descrição. Bom, puxando as nossas dicas, então, pra começar, eu vou indicar um filme lá dos anos 2000. Uma comédia, assim, muito boa, que eu adoro, inclusive. Que o nome é Almost Famous, Quase Famosos. Então, basicamente, acompanha um adolescente ali que tem a chance de realizar um sonho onde ele acompanha uma banda como um aspirante a jornalista, mais ou menos assim. Então, ele entra um pouco nessa onda do mundo do rock, acompanha a banda de perto. E é muito divertido, muito legal. Eu amo esse filme, ele dá uma aquecida no coração, assim. É tipo um groupie? É, tipo um groupie. Ele fica junto com a banda, mas ele tá fazendo um trabalho ali. Bom, aproveitando que você indicou um filme, Sil, eu vou te copiar, mais ou menos. Eu vou indicar um filme também, uma série que tem a mesma atriz, que é a Zendaya, que acabou de participar de um filme que estreou recentemente essa semana, que chama O Drama. E esse filme tá dando o que falar e basicamente a sinopse é a seguinte: um casal que vai se casar, em meio a uma conversa com amigos, acabam revelando o que já fizeram de pior. E eles acabam entrando em conflito com uma revelação, que eu achei que nas divulgações do filme foi bem escondido, porque eu não tinha visto spoiler nenhum do que realmente acontecia e é surpreendente. E como eu falei de Zendaya, também vai estrear nesse final de semana, no domingo, a 3ª temporada de Euphoria. Então, depois de muitos anos sem a gente ter uma nova temporada, teremos aí essa série que também é bem polêmica e que tem Zendaya e outros vários nomes bem conhecidos. Se você nunca assistiu, vale a pena você começar. Eu não vou dar mais tantos detalhes, que a gente tem que finalizar o episódio. E se você assistiu as outras temporadas, fica aí a dica para você acompanhar a próxima. E assim a gente pode finalizar de vez essa sexta-feira, dia do engenheiro, que eu fui pesquisar aqui só para saber se tinha alguma curiosidade do dia de hoje. Dia 10 de abril é dia do engenheiro. Então a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aliás, é dia da engenharia no Brasil. Dia da engenharia. Feliz dia aos engenheiros. Então, nesse dia 10 de abril, finalizado o episódio dessa sexta-feira, deixe o seu comentário nesse sextou. Não esqueça de baixar o aplicativo do The News e se você já tem ele no seu celular, como é o caso meu e da Mai, não esqueça de atualizar seus hábitos, sua leitura do final de semana, enfim, faça tudo por lá. Deixe a sua cara. Esse é o nosso recado. Esse é o episódio de hoje finalizado. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo e... Falou! Esse programa foi produzido por TNS.